Fala galera, bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Nesse conteúdo nós vamos trazer uma informação bombástica para vocês sobre o que está acontecendo em uma das igrejas Assembleias de Deus lá no Pernambuco. Essa igreja está ligada à IADPE, igreja presidida pelo pastor José Ailton Alves. Mas antes, se você está chegando aqui pela primeira vez, deixe o seu like, faça sua inscrição e, é claro, compartilhe também esse conteúdo com seus amigos. Mas existe ainda aqueles que não conhecem a gente que está chegando aqui pela primeira vez. Eu sou o Teio de Oliveira e você está no Pode Mais. Você também pode tomar essas atitudes de compartilhar, dar like e, é claro, fazer a sua inscrição e ativar aí o sininho para todas as notificações. A história que eu vou contar para vocês hoje é cabeluda demais, porque existe aí uma briga por campo. Vocês sabem que cada igreja, a Assembleia de Deus, por exemplo, ela se dividiu em várias ramificações. Tem a Missão, tem a Belém, tem Ministério não sei do que, Ministério Jerusalém, Ministério não sei o que, mas todas elas têm aí a Assembleia de Deus já logo no início do nome, porque querendo ou não, se torna um nome forte, coisa que a gente não vê na Cristã do Brasil. Por exemplo, Cristã do Brasil de Jerusalém, Cristã do Brasil Missão. Não, Cristã do Brasil é simplesmente Cristã do Brasil e pronto, acabou. Agora a Assembleia de Deus não, por causa dessas brigas internas, acaba rachando e cada um vai abrindo a sua igreja. Claro que existem alguns pastores que mudam aí um pouco esse negócio da Assembleia de Deus justamente para não trazer a conotação de doutrina. Muda-se o nome, abre com o nome próprio e segue sozinho ali dentro daquilo que ela acredita, justamente para não haver essa confusão de doutrina. Mas como a Assembleia de Deus é um nome forte que acaba atraindo fiéis, então eles colocam a Assembleia de Deus da Vila Olímpia, a Assembleia de Deus da Vila do Joaquim, a Assembleia de Deus da Vila do Brejo, e por aí segue-se esse monte de Assembleia de Deus. Então a IADPE é uma dessas igrejas aí também ramificadas, mas ela, se não me engano, está ligada a uma das duas maiores aí, ou a Missão ou a Belém. Mas o caso é que lá em Moreno, uma cidade a 252 quilômetros do Pernambuco, está vivendo ali, pelo menos os fiéis, está vivendo dias de inglória, pelo fato de que o pastor José Ailton Alves mandou destruir o pequeno templo rural que estava instalado ali há mais de 20 anos. De onde é que partiu essa ordem para ser feito isso? Do pastor Ailton, o presidente da Assembleia de Deus de Pernambuco. De onde é que partiu essa ordem para ser feito isso? Do pastor Ailton, o presidente da Assembleia de Deus de Pernambuco. Já havia ali uma intriga entre a presidência e entre alguns líderes local ali, dentro de uma questão ministerial. Mas a história não tinha chegado tão a fundo como acabou chegando agora. O que ele fez? Ele pegou uma retroescavadeira, mandou ir até Moreno, lá na igrejinha onde aqueles irmãos humildes congregavam, e mandou meter a máquina em tudo. Ele conseguiu destruir boa parte do templo, não conseguiu mais porque alguns fiéis entraram ali na frente, ficaram todos apavorados, inclusive revoltados com a situação, e conseguiram ainda impedir que o pior acontecesse. Mas, a despeito deles terem se posto à frente para impedir essa demolição, eles ainda conseguiram arrancar telhas, portas, janelas, inclusive a fiação. O templo está em ruínas, conforme vocês estão vendo aí. Não tem mais como congregar. Porque já chega de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanto escanteio, de tão humilhado, de tão pisado. Chega até hoje, não mais um minuto. Mas o que mais chama atenção é essas pequenas intrigas que existem dentro do ministério, que acaba gerando essas grandes confusões. Olha para vocês verem, há cerca de 20 anos atrás, uma família foi lá e doou esse terreno para ser construído. Doou não, deu, digamos assim, cedeu para ser levantado o templo para poder fazer então os cultos ali naquela área rural. O tempo foi passando e provavelmente aquele que doou, que cedeu esse terreno, provavelmente alguns deles já se foram, mas sobrou ali alguém da família que ainda estava nesta congregação. E por causa dessa divergência de lideranças religiosas, essa família que era detentora do terreno pediu o desligamento da IADPE e mudou para outra igreja. Aí,
o pastor José Ailton Alves se sentiu traído. Pois é, se sentiu traído e mandou ir lá e fazer a quebradeira. Entenderam como é que é o caso? Por causa de um desligamento de ministério. Desligou do ministério lá do pastor José Ailton Alves, ele ficou magoadinho e foi lá e mandou destruir. Só que ele, como já havia feito atrás, ele foi lá e se apropriou daquilo. Não serve para mim, não vai servir para ninguém. Foi lá e mandou quebrar tudo lá. Conforme as imagens, vocês veem que tá uma situação aí que não tem como mais acolher membros ali para a realização dos cultos. Inclusive, ele não deu um centavo para poder levantar aquele templo. E aqui não tem gasto nenhum da igreja Assembleia de Deus desse templo. Isso foi construído pelos irmãos. Aquilo lá foi um mutirão da comunidade evangélica local que fizeram tudo aquilo, compraram material com mão de obra ali dos irmãos, levantaram o pequeno templo ali e congregaram por mais de 20 anos. Aí ele foi lá e mandou então destruir o que não era dele. Mas pegar assim o que não é dele parece que já faz parte do currículo. Sabe por quê? Lá em 2020, ele foi acusado de apropriação indevida. O que acontece? Ele enfiou na cachola dele que ele queria construir o maior templo da IADPE da América Latina. Ele encafifou com essa arca de Noé e foi lá e comprou um terreno de 12 milhões. De 12 milhões. Imagine o tamanho do terreno para essa obra faraônica. Só que os anos foram passando, passa 1, passa 2, passa 3, passa 4, passa 5 e nada do templo. Então o que os fiéis fizeram? No mesmo ano de 2020, em setembro, os fiéis foram lá para frente da igreja fazer manifestação, acusando ele de apropriação. Porque o templo nunca saiu. Aí os fiéis falaram que ele teria colocado o terreno no nome dele e no nome do filho dele, para uso próprio. Essa história não se desenrolou mais, ficou presa lá no passado. Mas aí vocês já percebem que ele gosta de fazer isso, de pegar aquilo que não é dele, ir lá e usufruir. Quando não dá para ele usufruir, como é o caso da igrejinha lá de Moreno, ele vai lá e manda meter a máquina. Não era dele. Não era dele, conforme conta aí na reportagem, que vocês, vou deixar o link para vocês, os fiéis se juntaram, compraram material e naquele esquema de mutirão levantaram o templo. Vocês conseguem entender isso? Que aí a DPE não deu um centavo, que foram os irmãos que foram lá e se juntaram e compraram? Pois bem, lá na questão do terreno, o terreno não era também da IADPE. O terreno foi cedido por uma família para ser levantado o templo para acomodar os irmãos local. Aí a família então se desligou do ministério, revoltado, José Ailton Alves mandou nesse último domingo 15 a máquina ir lá e demolir. Mandou demolir, só não fez mais estrago porque a irmãzinha ali do local, essa que apareceu aí no começo do vídeo, ela esteve presente lá e ficou também assim numa tristeza enorme, porque ela tem acompanhado aquele ministério há mais de 20 anos, porque faz 24 que a igrejinha estava de pé lá, e agora então acabou-se que a igrejinha lá. Vim, levanta, abri a porta que eu olhei, eu estava vendo isso aí. Até agora o pastor José Ailton Alves não se pronunciou, mas a informação, como vocês viram aí no vídeo, do diácono que era da igreja, chamado João, a ordem partiu do pastor José Ailton Alves. De onde é que partiu essa ordem para ser feito isso? Do pastor Ailton, o presidente da Assembleia de Deus de Pernambuco. Agora, eu já fiz muitos vídeos na internet falando dessas situações. Eu sempre costumava falar que existe alguns membros que eles ficam na igreja 20, 30 anos. Então, eles vão lá e doam um dízimo e oferta, que esses dízimos seria para dar para os pobres, alimentar um pobre lá, ajudar um irmão de cá e ajudar outro irmão de lá, enfim. Mas com esses dízimos, eles pegam, compram um terreno lá e vão lá e levantam igreja. E muitas igrejas não pagam a mão de obra, os irmãos vão lá e levantam, colocam os seus braços fortes lá e levantam uma obra. Então, levanta uma obra aqui, outra obra lá, outra obra lá, quando pensa que não, a igreja ela já tem mais de 20 templos espalhados nas redondezas. E você sempre dizimando e a igreja crescendo, a igreja crescendo. Aí, quando tu se desliga do ministério, tu sai com o pé na bunda.
com o pé na bunda, e muitas vezes você não consegue sequer uma carta de bom membro, digamos assim. Não, eles não te dão essa carta de referência, carta de membro, não te dão nada. E aquilo que você investiu para trás há mais de 20 anos acaba também ficando para eles. Tu não leva nada, não leva nada. É isso que está acontecendo agora. Além de não levar nada, que o pessoalzinho da igreja que construíram lá, além de não levar nada, e ainda perderam o que construíram com grande suor. Então, eu acredito que vai chegar um momento que eu sempre falo, que vai todo mundo congregar em esgotos, parecendo rato, porque é assim que diz a Bíblia. Aí eu quero ver o que vão fazer essas lideranças aí, que se preocupam mais com megatemplos, aqueles maiores da América Latina. Quero ver o que vai acontecer. A glória dele, desse terreno de 12 milhões, e a glória dele de destruir esse pequeno templo que nem dele era. Para vocês verem. Se você concorda com o pastor José Ailton Alves, aí ó, comente aí no vídeo. Agora, se você não concorda, também comente no vídeo, deixe a sua opinião, porque essa situação é uma situação gravíssima, muito grave, porque é uma apropriação daquilo que não era dele. Então comente aí e deixa aí o seu comentário para a gente entender como é que está pensando os cristãos de hoje em dia, beleza?